Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, uma noite fria em São Paulo, mas o programa está muito quente. Nossa Senhora, tem buchicho no Corinthians a não poder mais. O São Paulo perdeu de novo, está na zona de rebaixamento, não consegue fazer gol, uma coisa impressionante. Palmeiras, suou para ganhar e o melhor paulista é o Bragantino, que liderava o campeonato até agora há pouco, quando o Atlético Mineiro assumiu a liderança. O Atlético Paranaense assumiu a liderança. Tem muita coisa para a gente discutir, o Sheik está chegando aí para participar com a gente, enfim, tem muita coisa legal rolando. Aviso o pessoal que o Mesa Redonda começou e olha, nós vamos direto para Vila Belmiro, hein? Já para repercutir esse Santos de São Paulo, mais uma derrota do São Paulo, mais uma vitória do Santos. Voltamos já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Já vamos para Vila Belmiro repercutir a vitória do Santos contra o São Paulo. Mas antes tem muito prêmio legal para você. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa assistindo Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só, a enquete que está no ar hoje no site gazetesportiva.com, entre lá e vote, é a seguinte. O protesto em frente ao Parque São Jorge, é essa mesmo, né, diretor? Inclusive com ameaças de morte, pode ter qual consequência no Corinthians? Ele pode atrapalhar o Corinthians, ajudar o Corinthians ou vai ser indiferente ao Corinthians esse protesto que aconteceu em frente ao Parque São Jorge? A gente vai mostrar tudo sobre esse protesto para vocês daqui a pouquinho. Então, entre lá no site gazetesportiva.com e vote. Hoje são muitos presentes para você que colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter. Atenção, vamos lá. Primeiro presente, bola. Presente da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. Essa bola linda. Segundo presente, camisa do Corinthians M, feminina. Respeite as Minas, acompanhada da caneca do Corinthians, mais o quadro do Sócrates, que são presentes da loja do Instagram, @Torrões de Açúcar Paper. Super legal, eles têm materiais de papelaria lindos e personalizados. Terceiro presente, camisa do São Paulo, acompanhada de uma caneca do São Paulo, também toda estilizada, presente da loja @Torrões de Açúcar Paper. Quarto presente, nossa senhora, primo, o que aconteceu com você? Tá rico, hein? Camisa do Santos, olha que linda, que tamanho que é, primo? G, tamanho G essa camisa, ela não parece que é G, mas é linda essa camisa preta. E o quinto presente da noite. Quinto presente, se a gente entrar nos Trending Topics, se entrar nos Trending Topics, é esse carrinho de rolemã maravilhoso, presente da loja Moleque de Rua, todo estilizado do Mesa Redonda. E lembrando o seguinte, olha, a loja Moleque de Rua vai ter um arraiá nos dias 26 e 27, agora de junho, sábado e domingo, das 10 às 4 da tarde, lá na rua Bom Pastor, 509. Criança que for fantasiada de caipira vai ter 1 hora grátis para andar de carrinho de rolemã. Então são todos os presentes, ó. Hoje tá demais, hein? Bom demais. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Grande Miller. Vamos direto à Vila Belmiro. Vamos com o Jonas Campos para contar pra gente a história de mais uma derrota do São Paulo e uma vitória importante do Santos. Boa noite, Jonas. Fala, Flávio, boa noite para você, para todo mundo aí na bancada, todos que assistem mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Pois é, Flávio, mais uma derrota do São Paulo e uma boa vitória do Santos aqui na Vila Belmiro, nesse reencontro, né, especial do Fernando Diniz com o tricolor paulista. Inclusive, a gente até coloca imagens aí, antes da bola rolar, aquele momento de reencontro do Diniz com os seus ex-comandados de São Paulo, né, abraços, aquela resenha boa, clima amistoso, mas quando a bola rolou, o bicho pegou, um jogo tenso, né? Bastante truncado no início, inclusive com um embate interessante entre o Reinaldo e o Marinho. O Reinaldo jogando de terceiro zagueiro hoje, batendo de frente ali com o Marinho, mas o camisa 11 do Peixe estava inspirado e, em determinado momento do jogo, a defesa são paulina não resistiu ao talento de Marinho, que aos 26 minutos abriu o placar numa bela jogada do Santos. Um bonito lançamento do Camacho, que começou como titular hoje, teve grande atuação, para o Jean Mota, que serviu o Marinho batendo no cantinho do Thiago Volpe, o Santos fazendo 1-0 aos 26 do primeiro tempo, como eu disse. Na sequência, o Peixe teve chance de ampliar ainda com o Caio
Caio Jorge num chute para fora, completando o cruzamento. A única grande chance do São Paulo no primeiro tempo foi uma chegada do Reinaldo aos 40 minutos, travado em cima da hora pelo Pará. E aos 43, no finzinho do primeiro tempo, o São Paulo foi sair jogando ali atrás com o Lisiero, que deu uma vacilada monstra, foi displicente ali no lance, deu um presentão para o Caio Jorge, que só serviu o Gabriel Pirani, meio-campista que faz um bom campeonato brasileiro, ele só empurrou para dentro do gol. Então o Santos do Fernando Diniz foi para o intervalo com 2-0 no placar, aí ficou muito difícil para o São Paulo, que até melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas quem levou perigo mesmo foi de novo o Santos, principalmente na bola parada. O Caio Jorge bateu uma falta defendida pelo Thiago Volpi, e o Marinho, numa falta ali no meio da intermediária, soltou um canudo, um mini-míssel aleatório do Marinho que explodiu no travessão, tremeu tudo aqui na Vila Belmiro. O São Paulo teve ainda a entrada do Benítez, que de fato dá muita qualidade para esse time. O Tricolor evoluiu um pouquinho no fim do jogo, mas não conseguiu diminuir o placar. Ficou assim, 2-0 na Vila Belmiro, uma vitória importante para o Santos, que salta agora, gente, para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Chega a 7 pontos, o Peixe que volta a campo quinta-feira em Porto Alegre contra o Grêmio. E o São Paulo, Flávio? Você já estava comentando aí, o São Paulo ainda não venceu no Brasileiro, apenas 2 pontinhos na zona do rebaixamento, 17ª colocação. O pior início do São Paulo desde que o campeonato é disputado por pontos corridos. Situação preocupante aí da equipe do Hernan Crespo, que, na verdade, tem muitos desfalques. E hoje, para piorar, teve ainda o Luciano, que deixou o campo chorando após provavelmente uma lesão na posterior da coxa esquerda. Então é mais um nome importante para esse time que preocupa, que deve ser reavaliado amanhã, mas preocupa pela condição física também. São Paulo que volta a campo quarta-feira no Morumbi contra o Cuiabá. Um pior início de Brasileiro para esse São Paulo do Crespo. Flávio, daqui a pouquinho eu volto com as palavras desses 2 treinadores aí nas entrevistas coletivas aqui na Vila Belmiro. Fernando Diniz, vitorioso hoje, técnico do Santos, e Hernan Crespo, técnico do São Paulo, explicando mais uma atuação abaixo da média do Tricolor. Flávio. Legal, Jonas, obrigado. São Paulo perdeu também por cartão o Igor Vinícius e o Reinaldo. Bom, meu caro Miller, o que está acontecendo com o campeão paulista? Boa noite, Flavito. O que está acontecendo é que o Campeonato Brasileiro só está mostrando a realidade do São Paulo. Uma realidade decadente, um time que já começa descendo, já é o último colocado no campeonato praticamente, na zona do rebaixamento. E hoje no Clássico mostrou isso de novo. São Paulo é um time fraco, é um time que quando o Crespo começa a improvisar, começa a deslocar em várias posições o Rigoni, o time sofre lá atrás. Para você ter uma ideia, Flavito, o primeiro gol do Santos foi um chutão de 70 metros. O Reinaldo, que não sabe marcar, peladeiro, não foi na bola, aí veio a cobertura e o jogador do Santos foi muito bem no domínio e deixou o Marinho na cara do gol. Para mim, o Volpi falhou, até porque foi um gol no mesmo canto dele. Hoje em dia, o goleiro cair com o pé é normal, Mas, infelizmente, tinha que colocar a luva no pé. Mas eu acho que o São Paulo, Flavito, o São Paulo só está mostrando para mim o que eu sempre falei para o Celso Cardoso, Celso? Que no Paulistão não era termômetro ou parâmetro para comparar o São Paulo como um time forte, um time candidato a título do Campeonato Brasileiro, até porque o São Paulo vai brigar lá embaixo da tabela, porque a realidade do São Paulo é normal, não é surpresa para mim. Hoje o Santos mereceu a vitória, até porque a garotada do Santos, Flavito, é muito melhor que a garotada do São Paulo, é decisiva, Marinho até machucado, jogando muito bem, Caio Jorge, quer dizer, o time do Santos hoje arrebentou com o São Paulo porque foi um time que teve mais ousadia, teve mais coragem, foi mais objetivo, um time que buscou a vitória o tempo todo, diferente do São Paulo. O São Paulo chegou com perigo no gol do Santos, numa bola parada que sobrou para o Reinaldo e a bola foi defendida, bateu na zaga, quer dizer. Então acho que o São Paulo, quando o Crespo improvisa, e hoje, outra coisa, Flavio, só para me terminar meu raciocínio, é o seguinte, o São Paulo não tem zagueiro, tirando o Miranda, Arboleda mais ou menos, mas o São Paulo não tem zagueiro. Então quando o São Paulo não tem o Miranda, não tem o Arboleda, o São Paulo tem dificuldade. Hoje jogou Diego Costa, jogou o Bruno Alves e o Reinaldo de zagueiro. Quer dizer,
Então o Crespo pediu para perder o Clássico. Ô Celso, até respondendo a pergunta que está ali, tem alguém que pode ser considerado culpado por esse momento do São Paulo? Não vejo. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa, para você que acompanha em casa. Não vejo como você culpar alguém nesse momento do São Paulo. O São Paulo, a gente já sabia das circunstâncias, me lembra muito o que aconteceu, está passando o Corinthians também. A diferença é que o São Paulo ainda foi às compras. Claro, jogadores veteranos, tal, mas tentou dar uma mexida no elenco, no sentido de dar um pouquinho mais de experiência e rodagem para o elenco que era de garotos. Mas não é aquilo que a gente falou. Ganhou o Campeonato Paulista, mas longe de ser, não dá para iludir o torcedor. O Campeonato Paulista, concordo com o Miller, o nível é um. Como diria o Bruno Henrique, o Campeonato Brasileiro é outro patamar. Não dá. E aí, realmente, São Paulo se ressente da falta de um bom elenco, de um jogador organizador. Essa queda do São Paulo, não sei se concorda o Miller, os companheiros, tem muito a ver com a ausência do Benítez, que voltou hoje, parte do segundo tempo. Tem muito a ver com a ausência também do Daniel Alves. Todo mundo criticou, tal, mas é um jogador que faz a diferença. Tem a ver com isso. São jogadores que individualmente conseguem fazer a diferença. E o elenco do São Paulo não é bom. E queria destacar uma outra coisa. Fernando Diniz. Ele olha para mim. Ele olha para mim. O que eu tenho a ver com isso? Do Santos tem as suas limitações. Mas você olha o jogo do Santos, é diferente já. A maneira de jogar, a maneira de ter a posse de bola, ainda alterna altos e baixos, mas com pouco trabalho, pouco tempo de trabalho, você já vê um Santos diferente. Não estou dizendo que vai ser campeão brasileiro, nem nada. Mas você já vê. É ele. Não, é porque isso aqui é inconscientemente, entendeu? Já está dado o recado. E aí, Vamp, tem alguma coisa que possa ser feita? É para preocupar essa situação do São Paulo? Fala um pouquinho do Santos, que eu sei que você gosta muito do Santos, sempre, né? Do jeito de jogar do Santos, sempre. Quem não gosta do Santos? O homem estava lá, o cara. Os caras escalavam a seleção de 70, quando chegavam no dela, falavam, o cara. Não, ele. Quem é ele? Mas hoje ele estava lá. Tava Entrou lá, no final do jogo, o Léo Pelé. Então, boa noite a todos. Assim, muito mais também mérito do Santos, né? O Santos jogou muito mesmo. O Santos impôs sempre. Em cima, todo, buscando gol a todo momento. O Marinho estava bem, depois saiu lesionado, né? Só que o São Paulo, no Campeonato Paulista, ele jogava com Arboleda, Miranda e o Léo Pelé. O Reinaldo, que estava voando. O melhor atacante do São Paulo era o Reinaldo, que apoiava bastante, e o Daniel Alves de um lado. O Luan na cabeça da área, com o Nestor, o Lisieiro, outra opção. Né? E ali o Luciano lá na frente, só que oÃo Paulo não repete mais esse time. O Crespo botou o Reinaldo de zagueiro. Isso é coisa dele. Já ele começou botou a mudar, o Léo Pelé no banco. já começou a mudar tudo. Botou o Léo Pelé pro banco, o Crespo de zagueiro, que eu falo que o Reinaldo era o melhor lateral do Brasil, o que ele estava jogando. É verdade. Né? E mudou tudo. E o Santos, né? Você já vê assim, isso é verdade, o Camacho entrou bem hoje, olha o domínio lá do Jean Mota, né? Quer dizer, buscou o gol a todo momento. Eu achava que o Santos ia sofrer mais no campeonato. Mas se jogar que ele jogou hoje, com qualquer um aí na Vila Belmiro, não perde. O problema do Santos é quando ele joga contra time fechado. Né? Contra tipo de Juventude. Não, mas você quando abre o jogo é bom. Você que não tem muita oportunidade de você treinar, né? Que é quarta, domingo. Mas você, para jogar um campeonato brasileiro, tem que ter várias estratégias. Eu vou treinar para jogar no contra-ataque, eu vou treinar para marcar em cima. Não ficar só numa coisa só, né? Eu falei que vai, já vou repetir. Quando o São Paulo, especial, pega 3 zagueiros e pega um adversário que tem atacantes rápidos, vai ter dificuldade. E outra, Flavito, um princípio de bola, conceito, preceito, que seja. Os eu aprendi sempre, Vampeta, Sabe que é isso? Sempre passe para trás. Que o zagueiro tem que atrasar pro goleiro. Agora o volante vem buscar a bola no zagueiro para começar a jogada. Não para atrasar pro goleiro. Pode ver, ele toca sem olhar pro e não foi nem pro goleiro, né? Que ironia. Ele toca sem olhar, quer dizer... Então, Flavito, o São Paulo hoje jogou sem meio campo, com a defesa improvisada, e o Santos, a garotada voando baixo. E outra, lembrando que o Santos só perdeu Soteldo, o Lucas Veríssimo
E o garoto do meio lá. O Pituca. O Pituca. Quer dizer, não era... Hoje não jogou o Alisson. Exatamente. Então, por isso que eu falo que a garotada do Santos é muito boa e decisiva. Bom, o Garrafa, eu gostaria hoje que o técnico do São Paulo fosse o Fernando Diniz. Só pra que você ia dar cornetar. pirueta, xingar, berrar. Mas é o Crespo. Então, vamos às suas condescendências. Tá. Por que o São Paulo perdeu? Então, não sou só eu. Até, Você viu, não, né? é claro, eu Não, sei. eu só Eu quero- sei de onde vem o fogo inimigo. Eu sei, eu tô tranquilo. Eu já Tá vim se preparado. preparando pra- Hoje, inclusive, eu não vim pela Paulista. Hoje eu mudei a trajetória que eu falei, vai vir tiro, vai vir bomba. Mas tudo bem, estamos aqui. O negócio é o seguinte, o Santos, além de todos os defeitos do São Paulo, o Santos fez uma boa partida. Isso é importante a gente ressaltar, como a galera bem tocou mesmo. aqui. E mais, o Santos encontrou um adversário totalmente perdido em campo. Né? O São Paulo é um time perdido em campo, sem norte, sem rumo algum. Né? O São Paulo parecia cachorro em dia de mudança. Sabe como é que é o cachorro em dia de mudança, né? Ele começa a ver, sai o sofá da sala, sai a cama, o cachorro fala, o que está acontecendo? Era o São Paulo em campo, o São Paulo perdidinho. E aí, vai sim muito na conta do Crespo, Flávio. Vai na conta do Crespo. Claro. Não é? Porque o Léo Pelé não é um dos 3 zagueiros que ele vem se utilizando. Ele deixa o Léo Pelé no banco, puxa o Reinaldo para jogar de zagueiro. Mexeu O Reinaldo tudo, aí estragou fez uma Duas confusão. posições, né? Isso, ele estragou 2 posições, deixou o Léo por lá. O Reinaldo não tem nenhuma condição de jogar como zagueiro. Eu até tem, mas Não ele tava tem, muito Flávio. bem voando lá, né? E perde aquilo de pouco de bom que tem o time, que é o Reinaldo pela esquerda. O Rigoni, que entrou em algumas partidas lá na frente, fez uma certa fumaça, ele puxa o Rigoni no meio campo, não é? Não deu certo também. Então o São Paulo tem muitos problemas, fica claro e evidente o quê? Que o São Paulo pode ter um bom time, quando tem todo o elenco na mão. Mas um elenco o São Paulo não tem. O elenco o São Paulo não tem. Então o Crespo, que chegou agora, Campeonato Paulista não é parâmetro, foi importante vencer sim, foi importante vencer o Paulista sim, ninguém muda o que eu penso a respeito disso, pelo menos até esse momento. Agora, o São Paulo tem que entender que o Campeonato Brasileiro é diferente, mas não é time para ficar na zona do rebaixamento. Não é time para somar 2 pontos de, acho que, 15 disputados. 15 disputados. Né? É muito pouco. E aí vai muito na conta do Crespo, sim, que está perdido. Até porque, ô Flavito, quando um treinador começa a fazer coisas que até o futebol duvida, aí a gente tem que, quando tem que elogiar, mas hoje tem que criticar o Crespo. Porque ele colocou o Rigoni de volante. Mexeu muito. O Rigoni de volante, Ele Flavito. colocou de O lateral. O Rigoni é um bom atacante para jogar aberto. Não jogar fechado, porque primeiro ele não marca. Ele estava perdido, coitado. Perdido. Ele não sabia para onde que ele ia. E a garotada do Santos voando baixo, numa alta velocidade. Quer dizer, o Crespo hoje, ele cometeu vários erros. Colocar o Reinaldo de zagueiro, o melhor lateral esquerdo do Brasil. O maior culpado dessa O maior derrota. culpado é o Crespo. Nesse Claro que é o momento Crespo. é. Quem escala o time é o Nesse treinador. momento é. Ele escalou o Reinaldo de zagueiro, escalou o Rigoni no meio. O que é isso? Salada Para mista. com isso. Um bocadinho confuso. Não? E outra, Flavito, e outra. Cassino. E outra, perdeu pra Chapecoense no Morumbi. Não, empatou. Porque- Empatou. Não, empatar com a Chapecoense é derrota. É claro. A Chapecoense entrou sem atacante, sem ninguém. Miller, Não tinha nem meio atacante. Isso que você estava falando é tão verdade que se ele ganha da Chapecoense, que era normal, tinha 4 pontos, estava no bolo. Acabou. Tava mais ou Exatamente. menos- Não, mas aí a culpa foi do juiz. Foi da Não. arbitragem. A culpa foi do Crespo Eu tô e dos ironizando. jogadores da incompetência. tô ironizando. Flavito, só pra terminar o seguinte. Terminar não, o programa tem algum. Não, porque tem muita gente pra falar. Tem o mestre pra falar, Eu posso mais um tem pouquinho o meu tempo Chico pra pra você. falar. Se eu falar de São Paulo, eu passo mais um pouquinho. Não, sabe o que acontece, Fábio? Agora o discurso é esse. Não, vamos buscar o ponto fora de casa. Vai buscar ponto fora de casa contra o Bahia, Fortaleza, Atlético Goianiense. Vai ganhar nunca. Nunca vai ganhar esse time lá fora. Meu querido mestre Alberto... não dá? Tem que dar uma segurada? Então tá. Então, e o Jonas tá ok? Lá da... Vamos aqui? Tá bom, então vamos. Aqui, deixa eu falar rapidinho, só para dizer que os telespectadores estão falando o seguinte: Gustavo Barreto, será que São Paulo vai correr risco de queda? Claudemir Isídio, pessoal falando o seguinte, que o São Paulo foi uma mentira o que apresentou no Campeonato Paulista, deixou os torcedores iludidos. Verdade. E o professor Flávio de Deus, discordo do Miller, para mim Marinho errou o chute, tinha tudo para ser um chute cruzado no canto oposto. É acabou mesmo? sendo mérito do atacante. O Marinho errou ou o Volpe fez vista grossa?
Muito Tinha que dar uma bom. luva no chuteiro do Volpe, pelo amor de Deus. E o São Paulo, o que Marinho tá errou esse chute. todo É, mundo o Marinho errou o falando, chute. É inclusive brincadeira. Leonardo Calegaro, é que o São Paulo iludiu a gente com a conquista do Paulistão. O torcedor são paulino se sentindo realmente iludido. Ah, mas eles- o vamos lá, torcedor que vamos quis lá, se viu? iludir, né? O torcedor quis se iludir. O torcedor São Paulino eu adoro, Vamos pra ver mas se o Jonas exatamente. tá aguardando a gente com a palavra dos treinadores. Vamos prestar atenção para ver quais são as explicações. Às vezes vem alguma coisa que nos convence de forma diferente. Fala, Jonas! Vamos lá, Flávio, a palavra dos técnicos, né? Após essa vitória do Santos por 2-0 aqui na Vila Belmiro, começando pelo ídolo do Osmar Garrafa, Fernando Diniz, técnico do Santos, falou sobre essa merecida vitória, importante vitória do Peixe aqui na Vila Belmiro. Como eu disse na minha primeira entrada, o Santos agora salta para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. O Diniz falou sobre o jogo de hoje e também sobre a atuação decisiva do Marinho. O Marinho que vinha até sendo cornetado por alguns torcedores, né? Vivia um momento de oscilação, mas hoje voltou a ser o velho Marinho, decisivo e importante para essa equipe do Santos. A gente ouve, portanto, agora o técnico Fernando Diniz. Roda aí. O jogo hoje ele tinha um simbolismo, talvez mais importante por conta de ser um clássico regional e alguma outra coisa que envolvia nesse jogo. Mas a equipe jogou bem e mereceu ganhar o jogo da maneira como ganhou. E o Marinho é um jogador especial que a gente tem, que até quinta-feira estava sendo questionado. A gente gosta de questionar, a gente não aprende que as pessoas, o jogador é uma pessoa que às vezes vai errar e pode passar por algum tipo de problema. A gente quer que os jogadores, principalmente os grandes jogadores como o Marinho, produzam todos os dias. O que aconteceu com o Marinho hoje, para mim, não é nenhuma surpresa, muito pelo contrário. Ele já mostrou sua capacidade, principalmente aqui no Santos. No ano passado ele foi eleito o melhor jogador das Américas. Eu fiquei muito contente com a participação dele hoje e também estou muito contente com a entrega que ele tem tido em todos os treinamentos e nos jogos. Hoje ele estava mais inspirado e, de fato, foi desequilibrante. Do outro lado, né, gente, Hernan Crespo, campeão paulista, chegando no São Paulo, mas já começa a ser criticado por essa campanha que preocupa no Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda não venceu. Eu retomo aqui as informações do Tricolor, né, dessa campanha, a pior campanha até o momento da história do São Paulo na era dos pontos corridos, sem nenhuma vitória. 2 pontinhos conquistados, estamos falando aí de 2 empates e 3 derrotas. São Paulo hoje 17º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O técnico argentino, é verdade, vem sofrendo com inúmeros desfalques. Hoje, provavelmente, perde o Luciano por mais alguns jogos. O jogador deixou o gramado aqui da Vila aos prantos, chorando muito, sentindo a posterior da coxa esquerda. Então, preocupa para esse São Paulo que precisa fazer a lição de casa, praticamente obrigação vencer o Cuiabá quarta-feira que vem, no Morumbi, nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos ouvir agora o Hernan Crespo, técnico argentino, falando sobre esse momento preocupante que atravessa o São Paulo. Todas estas, una serie de situaciones físicas, de juego, jogadores que están fuera, jogadores que están voltando, situaciones que menos de un mes atrás jugaban cada 48 horas, un esfuerzo físico y mental muy grande, extremo para un ser humano, no solamente para atletas. Es normal tener un periodo de transición, de dificultad, que entiendo que con el esfuerzo que continúan a hacer estos jugadores, va a voltar poco. 3 días, una semana, voltamos y voltaremos a ganar. Todo va a voltar como antes. Debemos solamente tener paciencia, tiempo, paciencia, que volta, porque soy muy orgulloso del esfuerzo físico que están haciendo ainda estos jogadores. Vamos ver se o Tricolor vai voltar aos bons momentos, né? Recentemente campeão paulista. Vamos ver se o time retoma a confiança. O Hernan Crespo aí exaltando o esforço do seu elenco. Eu repito que o São Paulo volta a campo quarta-feira contra o Cuiabá no estádio do Morumbi. E o Santos, gente, volta a campo na quinta-feira lá em Porto Alegre
contra o Grêmio. Flávio, eu volto com vocês e bom programa aí. Valeu, muito obrigado. Jonas, boa viagem de volta. Miller, o Crespo está tranquilo. Se é uma questão de tempo, vai voltar e tal. Sim, E aí? ele está pedindo paciência, sendo que o futebol brasileiro não tem e não vai dar paciência para ele, né? Outra coisa, Flavito, o Luciano teve uma contusão muscular hoje na Vila e a Michele me informou aqui que ele tem 28 anos de idade. Quando o jogador acima de 30 tem uma contusão muscular, são dois motivos: a velhice e mal preparado. Quando o jogador jovem, que é o Luciano, tem uma contusão muscular, é porque ele está mal fisicamente. Ou seja, a plataforma não foi bem feita, Garrafa. Por isso que ele sentiu a dor muscular. Numa jogada besta, como ele diz na Vampeta. Jogada besta. Foi esticar a perna esquerda e o jacaré mordeu, como diz na gíria. Abriu, rasgou o músculo por dentro. Então, Cachorro pegou ele. Então, o São Paulo tem vários jogadores, Flavito, mal fisicamente. Tomara que não aconteça com o Vidro Benítez, né? Porque se quarta-feira tiver céu nublado, Michele, Benítez machuca. Mas eu acho também Mas eu acho que tem uma outra questão, olha, Flávio. Os 48 horas de intervalo do Campeonato Paulista, Sim, sem mas férias. foram eles que escolheram. Sem Foi o São Paulo que pré-temporada. escolheu fazer isso. Aceitou, exatamente. Foi o São Paulo que Aceitou escolheu isso aí, ó. fazer isso. O São Paulo estourou. Daniel Alves, Luciano, Benítez, o Daniel, quem mais? Tem mais gente. O Éder. E se não tivesse feito isso, iria brigar pelo título do Péssima brasileiro? preparação. Pelo menos não ia ter os jogadores brasileiro, machucados. Flávio. Não Então, teria melhor os jogadores machucados. Mas não ia brigar pelo título Não, a brasileiro. alegação aqui é que, tá com os jogadores machucados por 48 Sim, anos. não, Foi opção. ok, Mas tá os tudo outros certo. são São Paulo. É isso que o São Paulo queria? Tá bom, tá aí. Flavito, Santos e Palmeiras também passaram pelo mesmo processo. Mas o tiveram Palmeiras data. tirava jogadores. E Palmeiras- aí detonava o Palmeiras Abel, deu férias, não sei o quê 15 e dias de tal. férias O São Paulo para um não, grupo, o São 15 Paulo dias de queria férias jogar para de qualquer outro. forma. Flavito, o time grande tem que ter elenco. Pois é. O São Paulo tem que pensar na Copa do E Brasil, tem que que é ter, mata-mata. ô, Miller, O brasileiro esquece. E tem que ter outra coisa também. A gente tá falando do Crespo, né? Ele falou na coletiva, ele foi tão mal nesse trecho da coletiva quanto Foi mal na hoje montagem demais. do time, quando ele fala paciência e tempo. Se no futebol brasileiro uma coisa que a gente não tem aqui tem, é paciência e tempo. Se ele veio com essa ilusão, ele vai rodar. E outra coisa, Lisieiro, na época de vocês, errar, todo mundo pode errar, todo mundo. Cada um na sua profissão. Agora, você não pode ser displicente. Você não pode pintar o cabelo, jogar oxigenada no cabelo e recuar aquela bola com uma displicência. o cabelo. Essa molecada tá muito mais preocupada em pintar o cabelo. Na época do Tele Santana, como é que é lá? O Macedo apareceu, O de maior Raspafari, resultado não do treinou. Santos, depois da era Garrafa Pelé, vai foi mandar. aquele 5 contra o Fluminense, eles pintaram o Essa cabelo de molecada branco. é só negócio de Quer dizer, cabelinho loiro. Larga de ser retrógrado. pelo amor de Recuar a Deus. bola Ele dessa. vai chegar lá e O senhor vai quer falar passar a mão na assim, cabeça dessa garotada aí. Ele só diz que não tem nada a ver o cabelo com isso. É Neymar pra Copa América é outro. Vê se o Cristiano Ronaldo pintou o cabelo. Pra Copa América o tem Neymar a tem ver que o pintar cabelo cabelo. com isso? Vamos jogar bola. Não muda nada. Vamos jogar bola. Muda O que é nada. isso? Você acha que o cabelo faz diferença? Não, é que você não tá focado no futebol. O que o Lisieiro fez hoje é falta de foco. Falta de foco. A verdade é que o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, 5 rodadas, não jogou um jogo que merecesse ganhar. O São Paulo queria o Campeonato Paulista. O final do Não, Campeonato arrebentou o Brasileiro elenco jogou bem. inteiro. Foi campeão paulista, eu tô falando do Campeonato Brasileiro, os 5 jogos. Mas é o preço que não tá foi pagando. jogo Mas, nenhum. Flavito, lembra no primeiro passado? Ano passado criticavam o Fernando Diniz, todo mundo criticava ele, por quê? Pô, tem que rever seus conceitos. Eu acho essa frase uma besteira, um besteirol de futebol. Eu acho um besteirol. Todo jogador, todo treinador tem seu conceito. Agora, é claro que ele tem que ter diversidades. Assim como o Crespo. Também tem que ter diversidade. Outras opções, não ficar só no tô vendo mesmo, né? os São Paulinos na rede social Mas, criticar gente, o Crespo. mas pera. Ele tem que mudar, tirar os 3 zagueiros, colocar 2 zagueiros só. Ele tem que reforçar o meio-campo, mas com jogadores de dinâmica de jogo, não com o Lisieiro, com o Rigoni. Senão não vai ganhar do Cuiabá de novo. Tá, mas também não tenho procuração para defender o Crespo. Tá. Eu discordo de você, é o futebol brasileiro, mas tem que ter paciência, assim, tem que entender como as coisas funcionam. Concordo, tem que Não ter, adianta. mas não temos. Mas não tem. Não adianta viver nesse mundo do pipi. E aí tem mais ou menos a ver com aquilo que nós falávamos do Diniz no ano passado. O São Paulo, ele engrenou, mas por causa do estado anímico. Embalou, estava forte psicologicamente, perdeu 1 ou 2 peças, já desandou. Sim, jogar o mesmo time sempre. Não é bom difer- isso. Você, por exemplo, vamos questionar. O Crespo tem que mudar, tem que mexer. Inventou o Reinaldo na zaga, talvez tenha errado, mas ele procurou fazer alguma coisa. Ele não tem o Miranda. Quem que vai colocar? O Diego Costa, que ainda
não tá firme, não tá sólido. Você pode procurar alternativas, mas a questão é você Rodrigo inventar. Você vai inventar pôr o Reinaldo na zaga. Mas o Fernando Diniz já fazia isso ano passado. Mas o Léo Pelé, que é o zagueiro dele, titular, tá no banco. Celso, tem uma vírgula aí, Celso. Mas vocês Tem uma estão vírgula aí. O Flávio falou que o Diego Costa é um dos maiores zagueiros que tem no Brasil. Celso, tem uma vírgula aí. Ele Ele fez fez isso aqui no São Paulo, não vai andar. Vai ter que sair, você vai ver O depois. Diniz fez isso no Tolói passado. jogou na seleção Beleza, brasileira. mas o meio-campo Isso aí estava vai consistente. aqui. Lembra? Sim. O meio-campo protegia a zaga. Então o Diniz fez isso porque o seu meio-campo estava jogando muito bem, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Agora não dá para fazer, não tem meio-campo. Ele saca o Rodrigo Nestor, é o melhor jogador do meio-campo. Ele é melhor que o Luan e melhor que o Mas o Nestor Lisieiro. cumpriu suspensão, né? Gostaria de botar o mestre na parada. O Nestor cumpriu suspensão. Só uma frasinha assim, só vou dizer isso aqui, ó. São Paulo, depois que perdeu Daniel Alves, 3 vezes Daniel Alves. O Ala, E também o Benítez, não importa. Daniel Alves e depois o Benítez, acabou o time. Acabou, é E isso. por que é que o São Paulo perdeu? Porque usou pra caramba do Campeonato Paulista, aí. que queria ser campeão paulista. Ou seja, ele fez isso com risco, sabia Escolhas o risco que implicam estava correndo. renúncias. Portanto, assuma o risco. Mestre Alberto Helena Júnior, qual é a sua opinião a respeito disso tudo que você falou aqui até agora? Boa noite, mestre. Boa noite, Flavinho. Boa noite, pessoal todo aí. É o seguinte, Daniel Alves só funcionou... Baixa aqui que eu não estou conseguindo... O jogador que mais faz falta no meio de campo Agora é sim. o Luan. Sim, ok. Fala. Sabe? Por que é o Luan? Porque ele é um volante que sabe marcar, é rápido na recomposição e sabe sair jogando. O São Paulo não tem zagueiro bom. O único que presta lá é o Miranda, que é um excelente jogador. O resto é para jogar em time pequeno. Entendeu? Então você precisa dar a esses zagueiros que estão lá uma proteção maior, que o Luan oferece, os outros não. Terceiro, quando teve aqui o Belmonte, no nosso programa, eu disse para ele, por que é que não troca essa mania dos 3 zagueiros, essa fixação? Qualquer esquema presta quando você tem jogador bom jogando na posição em que ele pode render mais. Se você tirar o Reinaldo da lateral esquerda, onde ele há 3 ou 4 anos é o melhor do Brasil, ataca o tempo inteiro, oferece solução para o time na saída de bola e no ataque, para jogar de zagueiro e botar o menino Wellington ali, quer dizer, é uma coisa que falta o mínimo senso. E quarto, jogador de futebol tem que estar atento a todos os momentos do jogo. O São Paulo está disperso. O São Paulo está desorganizado, bagunçado, a partir da defesa, que é onde sempre se diz, um time se arruma pela cozinha. E quando o Belmonte esteve aqui, eu ia dizendo isso, eu disse para ele, por que é que não para com esse negócio dos 3 zagueiros? Ora, não para porque o time vai ter que treinar e não tem tempo para treinar. Meu Deus do céu, há 200 anos, todos esses jogadores que aí estão jogaram no sistema com 2 zagueiros. Isso não precisa de treinamento. Treinamento precisa jogar com 3 zagueiros, que é uma novidade, embora retrô, mas é uma novidade para esses jogadores. Mas eles estão acostumados a jogar com 2 zagueiros. Isso aí não precisa de treinamento. Todos eles já sabem como reagir nessa situação. Olha, eu realmente estou desencantado com o Hernan Crespo, viu? Bom. Mestre também bravo, né? Bom, o corintiano está desconfiado do time. E a torcida uniformizada fez um protesto muito grande nesse final de semana. Vamos acompanhar. Você aí, acabo com a sua vida se o Corinthians cair. Você aí, acabo com a sua vida se o Corinthians cair. Acabou a paz, deixa com o Corinthians, deixa com o Satanás. Acabou a paz, deixa com o Corinthians, deixa com o Satanás. Desacreditarão se o
Bom, tá aí a manifestação e nós vamos ouvir um jogador histórico do Corinthians que nos dá a honra de estar conosco, que inclusive fez parte no ano passado da direção do Corinthians, Emerson Sheik. Que prazer recebê-lo aqui no Mesa Redonda. Boa noite, tudo bem, Sheik? Boa noite, pessoal. Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Olha que timaço, hein? Que prazer estar aqui com vocês, viu? Agora, eu só vou voltar um pouquinho aqui para pegar um ganchinho do São Paulo, né? São Paulo ficou tantos anos sem ganhar um título, parece que ganhou um campeonato paulista e vai voltar a ficar aí mais de uma década sem um título. Bom, vamos para o Corinthians agora. É lamentável tudo isso que está acontecendo com o clube, né? Porque, obviamente, uma gestão anterior que não teve sucesso, algumas contratações que não deram certo e, obviamente, que não teve um retorno. E daí começam as cobranças. E o Corinthians cada vez está jogando pior, né? Parece que jogaram uma zica no centro de treinamento lá na Ayrton Senna, que nenhum atleta consegue desenvolver um futebol com qualidade, com talento que fez com que os mesmos chegassem ao clube. É lamentável, né? Parece que pelo menos agora é o que parece com o Silvinho, as informações é que o espírito, ainda não vi também esse espírito, né? O espírito do Corinthians, aquele espírito aguerrido, né? Aquele tão chamado DNA do clube. Parece que as informações é que esse espírito, né? Esse DNA do Corinthians está voltando. Eu, particularmente, ainda não vi. A nossa pergunta de hoje é a respeito desse tipo de manifestação. Você já foi consagrado pela torcida do Corinthians e também, obviamente, passou em algum momento por algum protesto mais forte. Como é que você encara isso? Ajuda? Não faz diferença? Prejudica? O que você pode nos dizer? Então, primeiro, levando em consideração esse momento que o mundo está vivendo de pandemia, talvez seja uma pequena irresponsabilidade juntar tantas pessoas em um ambiente. Mas nós entendemos a cultura do nosso futebol e principalmente a cultura do torcedor corintiano de cobrança e, pelo que me parece, dessa vez foi uma cobrança sem violência, né? Pelo menos física, né? Algumas palavras ali de baixo calão, mas a princípio uma cobrança tranquila. Agora, eu, particularmente, eu acho que isso atrapalha alguns jogadores, principalmente esses jogadores que hoje vestem a camisa do Corinthians. Me parece que um tipo de manifestação como essa, na cabeça de alguns jogadores ali, não vai soar de uma maneira positiva. Se a gente levar em consideração aí os jogos que o Corinthians vem tendo, sem torcida, jogando contra equipes pequenas e sem vencer, e essa pressão automaticamente já está atrapalhando os jogadores, agora você imagina depois de uma manifestação como essa, né? Então, não vejo com bons olhos, não por parte da torcida, eu acho que o torcedor ele tem todo o direito de cobrar de uma maneira bacana, obviamente, né? Eu não estou aqui falando que tem que chegar lá e quebrar os carros e quebrar as dependências do clube, não. Sou completamente contra isso, mas quando eles chegam lá e começam a exigir de uma maneira bacana, respeitosa, eu compartilho sim disso. Agora, tem jogadores ali que eu não vejo com bons olhos esse tipo de manifestação. Se a gente falar aí da época do Vamp, aí é outro assunto, né? Aí tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Agora, com esses jogadores atuais do elenco do Corinthians, eu não enxergo com bons olhos. A propósito, então, Vampeta, o Sheik está aí para falar com a gente. Boa noite, irmão. Boa noite, Sheik. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Graças a Deus. Saudade. Saudade. Depois a gente se encontra aí, ó. Deixa eu te perguntar, você, quando parou logo de jogar, né? Você, ídolo do Corinthians, ídolo do Flamengo, Fluminense, no mundo árabe nem se fala. Você tentou seguir a carreira assim, trabalhando, né?
Hoje tem o Alessandro trabalhando lá, tem o Danilo, tem o Alex. Você ficou decepcionado, não quis mais trabalhar nessa função, não foi bem tratado no Corinthians, como devia ser, como ídolo, né? Te deram uma função lá e de repente ficou chateado por ter saído de lá, Sheik? Irmão, o bom é que a gente tem tantos amigos em comum, né? E é muito legal a sua pergunta, porque você sabe muito bem o que você está perguntando, né? Isso é bom. Agora, eu vou tentar responder de uma maneira que não soe mal, né? E que as pessoas não fiquem tristes comigo. Ao contrário do que fizeram comigo e fizeram, eu vou tentar falar de uma maneira mais polida, mais educada e fazendo valer o quão eu sou querido em todos os lugares que eu passei, né? Mas, assim, obviamente que eu não concordei com algumas coisas, né? Obviamente que eu opinei, como sempre opino, sou, inclusive, de personalidade muito forte. Tinha coisas que eu não concordava, obviamente. Quem estava perto na ocasião, eu também não compartilhava das atitudes. No meu modo de ver, no meu ignorante modo de ver, e com a minha inexperiência no cargo de coordenador de futebol, eu acho que tinha muita gente ali que não agregava absolutamente nada para a instituição Corinthians, que só estavam ali para sugar e para ganhar dinheiro do clube. Eu, particularmente, mais uma vez, fiz a minha carreira e a minha vida financeira toda dentro do esporte, toda dentro do futebol. Qualquer segmento que eu adotei após a minha despedida dos gramados foi para não ficar em casa sem fazer nada. Então, sim, irmão, eu fiquei um pouquinho chateado, um tanto quanto decepcionado com algumas pessoas, e eu sempre ouvi um ditado na vida, né, que os incomodados é que se mudem, né? Então, eu saí pela porta que entrei por várias vezes, pela da frente, mas eu fiquei chateado com algumas situações que ocorreram dentro do clube e tampouco concordo com algumas coisas que aconteciam lá dentro. Eu acredito muito, de verdade, eu acredito muito no Duílio. Eu acho que o Duílio é um cara que é capaz de fazer a diferença no Corinthians. Vai precisar de tempo, porque o rombo ele é muito grande, né? A dívida é quase 1 bi, ou seja, ele vai precisar de um tempo, vai precisar de pessoas boas e competentes ao lado dele para poder reverter toda essa situação. Agora, a torcida vai ter que ter paciência, viu? Porque com esse time aí que o Corinthians tem hoje, com o Duílio falando, e todos nós sabemos que não tem dinheiro para poder investir, a torcida do Corinthians vai ter que ter paciência, porque não vai ser um ano maravilhoso. Ô, Sheik, a sua maior decepção é com o Andrés? Não, pior que não. Pior que não é com o Andrés, não. Eu sempre tive um relacionamento muito bacana com o Andrés, né? O Andrés foi um cara importante para mim, assim como o Duílio também, que poucas pessoas sabem que o Duílio foi que me levou para o Corinthians, né? Mesmo quando o Andrés era o presidente, foi o Duílio que me contratou. E eu sempre tive um excelente relacionamento com o Andrés e com o Duílio. Agora, as pessoas que estavam abaixo do Andrés e do Duílio, essas eu realmente não convidaria novamente para vir à minha casa. Quer dizer, na verdade eu nunca convidei, né? Mas essas pessoas, elas não têm cartão verde para entrar aqui na minha casa. São pessoas que eu realmente não gostaria de tê-las próximas novamente, porque na minha vida não agrega nada enquanto pessoa e enquanto profissional também. Mas o Andrés e o Duílio, não. O Andrés e o Duílio, tudo certo. Você citaria algum nome para a gente? Até para o torcedor do Corinthians saber com quem ele está falando, exatamente quem é quem, meu querido Sheik? Então, eu nunca fiquei em cima do muro e eu não sei se o horário é apropriado para algum palavrão, mas eu não vou fazer isso. Eu nunca fiquei em cima do muro, né? Mas, assim, tinha situações ali e passou. Agora,
Vamp. Sabemos, né? Sabemos. E assim, quando eu falo que eu acredito no Duílio, é porque o Duílio sabe muito bem as pessoas que estão ali e que precisam sair. E ainda tem gente lá que precisa sair do clube. O Mauro, você me pediu um nome, eu vou te dar um nome. O Mauro, auxiliar técnico, é um nome que tem que sair. Eu ainda não entendi qual é a função dele ali hoje no Corinthians, né? O Mauro precisa sair do Corinthians. Ah, mas é legal, é amigo. Mas ali não é um lugar de... Quem é amigo vai para o parque, vai para a balada, toma uma cerveja, né? Ali é lugar de trabalho. E eu não vejo o Mauro há muitos anos agregando para o crescimento do clube, do Corinthians. Por exemplo, saiu um funcionário agora do Corinthians que ocupa o mesmo lugar do Mauro. E esse profissional, quase todos os meninos que subiram da base para o profissional, foi captado por esse profissional. Ele vai sair do Corinthians, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. E ele ocupa a mesma função do Mauro. E a minha pergunta é, o que o Mauro está fazendo lá, né? Ele não assume, porque quando precisa de um interino, ele não é capaz de assumir. O Mauro não assume, nunca assumiu, né? Aí coloca alguém do Recursos Humanos para assumir o Corinthians, mas não bota o Mauro. Mas qual é a função dele ali hoje? Então, eu não fico em cima do muro, todo mundo sabe disso. Então, pedi um nome, eu falo 10 nomes para vocês. Alguns já saíram, e eu espero que saiam mais, porque assim eu vejo um Corinthians aí com um futuro daqui a 2, 3 anos. Poxa, então aproveita e fala mais uns, poxa. Você tem uns 10 aí, pô. Vamos aproveitar, não vamos passar necessidade, né, Léo? Bom, hoje eu realmente já não estou mais no clube, né? E eu tenho um carinho absurdo pelos funcionários, tenho um relacionamento maravilhoso com o Duílio, com o Alessandro, com o Alex, são pessoas que eu amo muito e acredito muito nesses profissionais. O Danilão hoje, como treinador do Sub-23, eu também acredito no potencial do Danilo enquanto treinador. Acho que ele leva jeito, acho que tem tudo para aprender ali no Corinthians e tem tudo para subir um dia e assumir a equipe principal. Obviamente que não é o momento ainda, mas o Corinthians ele está em boas mãos. O Duílio como presidente, o Alessandro, o Roberto, são pessoas que eu acredito. O Alex na base. Agora, o resto, faz um pacote e joga tudo fora. Joga tudo fora, que não vai dar em nada. Chico Lang, o nosso querido Sheik. Cara bom, cara que fala o que pensa, assim. É legal, parabéns, Sheik. Chico Lang, o Sheik com a gente. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Sheik, meu querido, que prazer te ver. Há quanto tempo eu queria te dizer muito obrigado pela Libertadores da América. Aquele jogo foi inesquecível. Aqueles 2 gols que você fez. Então, eu tenho guardados aqui. Toda hora que eu estou chateado por algum problema na minha vida, eu vejo aquele jogo de novo. Porque você, aquele dia, foi gigante. Você impôs o respeito do futebol brasileiro para cima dos argentinos, que, para mim, não valem absolutamente nada. Né? Não valem nada os argentinos. E você mostrou isso, escancarou isso na cara de todo mundo. Obrigado, Sheik, pelo título da Libertadores. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Eu entendi aonde você quis chegar. E sei, você não falou, mas eu vou falar. As categorias de base do Corinthians estão sucateadas. Sucateadas nas mãos de empresários. Empresários que cada vez complicam mais a situação do Corinthians. Por quê? Porque eles emprestam dinheiro, né, por baixo do pano, às vezes, né, e depois eles cobram. Mas como é que eles cobram? Eles não cobram o dinheiro, eles cobram os jogadores do time principal do Corinthians. Por isso que o Corinthians tem se afundado cada vez mais. Era diferente na sua época. Na sua época, o Duílio, como diretor de futebol, o Sanches, como presidente, estavam focados num Corinthians grande, num Corinthians forte. E não é o caso de hoje, né? Não é o caso de hoje. Porque eles cederam para esses empresários. Por quê? Por causa da situação ruim do time economicamente. Então, você não falou, mas eu falo. O Vampeta não falou, mas eu falo.
Eu quero que se dane todos eles. Para mim, eles têm que ir para a lata do lixo mesmo, como você falou. Agora, minha pergunta é a seguinte: o que você faria hoje se você estivesse lá dentro do Corinthians? Tirando essa lixarada toda que tem lá, o que você faria em prol do elenco fraco que o Corinthians tem? Olha, sinceramente, é uma pergunta extremamente difícil de responder. Em primeiro lugar, sabe que eu sou seu fã, tá? Obrigado por todos os elogios, obrigado pelo carinho. Olha, a situação ela é complexa, né? Porque e troca treinador, e troca preparador, e troca a cor da camisa, e o time não consegue jogar. Então, o que fazer, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que um grito à noite, 2 horas da manhã, pegar uma buzina e dar um grito no ouvido de cada um, talvez seja um caminho, né? Agora, falando da base, eu acho que o Duílio ele acertou muito em levar o Alex para a base. O Alex é um cara inteligente, é um cara bem relacionado, é um cara que é o correto, é honesto. Acredito que o resultado na base vai vir através do trabalho do Alex. Eu, particularmente, acredito muito no Alex. Por vezes, converso com ele sobre alguns assuntos. É um cara muito solícito. Então, acho que na base acertou de cheio o Duílio com o Alex e com o Danilo no Sub-23. Agora, o elenco profissional é muito difícil para o torcedor agora entender que não pode contratar. O torcedor não entende que perde para o Atlético Goianiense, não entende por conta de alguma desclassificação. Agora, o torcedor precisa ter um pouquinho de paciência, né? O torcedor corintiano acostumou aí na última década aí a estar comemorando títulos e títulos aí, vai sofrer um pouquinho agora e tem que ter consciência, vai ter que sentar um pouquinho, esperar, porque para reformular, para organizar, principalmente toda a parte financeira do clube, certamente não vai ser da noite para o dia. Osmar Garrafa, sua pergunta, todo mundo vai fazer uma perguntinha para a gente já liberar o Sheik de acordo com o combinado. Até porque o Sheik é realmente um cara que fala o que pensa, não fica em cima do muro, e até em cima dessa sinceridade, Sheik, você falou aqui durante a sua conversa com o Flávio, não vai ser um ano nada fácil para o Corinthians. A gente olha para a Série B, a gente tem lá Cruzeiro, a gente tem Botafogo, a gente tem Vasco da Gama, são equipes tradicionais e que financeiramente se perderam em algum momento. O Corinthians, com esse problema financeiro, com o elenco que tem, com o nível do Campeonato Brasileiro que você conhece bem, que é muito competitivo, o Corinthians corre risco de rebaixamento, ô Sheik? Um abraço. Abração. Então, ai, meu Deus do céu. Ó, é difícil acreditar que... Eu vou dar nomes, né? É difícil acreditar que o Corinthians vai cair com um cara tão apaixonado, tão comprometido, tão responsável como é o Duílio hoje no Corinthians. É difícil acreditar um Corinthians não somando 45 pontos com Cássio, Fagner, Gil, Jô, Fábio Santos e Luan, que não está jogando nada, mas está lá. É muito difícil acreditar que um elenco que tem esses jogadores cai para a segunda divisão, principalmente o Corinthians com a força da sua camisa. Eu, particularmente, eu acho que o Corinthians não cai, mas não vai ser um ano bacana para os torcedores e principalmente para os jogadores, porque essa cobrança do torcedor ela vai se estender para o restaurante, para o shopping. Então, os jogadores, isso aí é uma cultura nossa, vai ter que tomar cuidado para frequentar uma loja para comprar uma roupa, para ir ao shopping. Tem uma galerinha até aí que gosta de ir para outros lugares mais engraçadinhos, tem que tomar cuidado também, porque sempre tem um corintiano. E com a fase ruim desse jeito, aí o problema ele é garantido. Então, tem que tomar muito cuidado. Sheik, as 2 últimas perguntas para te liberar e te agradecer muito. Celso Cardoso. Sheik, prazer enorme em falar contigo, boa noite.
Você que esteve lá, né, já passou por isso também, assim como o Vampeta. Vampeta, depois de uma eliminação para o Palmeiras na Libertadores da América, chegou até a ser atingido e agredido por torcedores. Eu estava na seleção, eu escapei dessa. Ah, você escapou, foi disso, teve que fugir, né? Eu assustei agora, achei que você estava num lugar engraçadinho. Não, tava aí, não. Achei que eu não estava num lugar engraçadinho, não. Eu tava num lugar que fica engraçado, é Teresópolis. Mas, enfim, a gente sabe da limitação do time corintiano, isso leva também a uma falta de confiança. Você até citou, não houve nada mais de agressivo no físico, na verdade, mas tem uma intimidação, algo psicológico que é muito forte. E acho que eu não me lembro de outras vezes nos cânticos, tipo, vai ter chacina no Timão, se cair vai morrer, coisas do gênero. De que forma o jogador menos experiente pode lidar com isso e o mais experiente no sentido de acolher esse atleta para que essa perda de confiança realmente não seja ainda pior? Bom, Corinthians, assim como tem os mais experientes, também tem os meninos, né? Principalmente agora a garotada subindo aí da base. Então, é uma situação que eu vejo que aí a diretoria tem que cuidar um pouco mais. Por exemplo, se tiver que transferir, às vezes, um treinamento e mudar o horário do treinamento, eu acho isso importante para esses meninos. Ter o cuidado com esses meninos, porque mentalmente isso abala o garoto. Com certeza abala. Agora, eu sou completamente contra, eu tenho um carinho, um respeito absurdo pelo torcedor corintiano, eu já manifestei aí inúmeras vezes o meu respeito, admiração por eles, gratidão em todos os lugares que eu passo, eu sou tratado com carinho e com amor, mas alguns torcedores que vão fazer esse tipo de manifestação e com ameaças e palavrões, eu não compartilho. Quem ameaça de morte para mim é bandido, então eu não compartilho com esse tipo de manifestação. Eu compartilho do cara ir lá e gritar, corre mais, dá carrinho, vamos jogar, joga por amor. Agora, esses tipos de ameaça eu realmente não compartilho. Agora, o Corinthians tem que tomar muito cuidado com os mais jovens, né? Porque com certeza esses meninos estão preocupados, e isso pode refletir dentro de campo, que já não está muito legal, né? Michele Janela que pensou a voz do povo, né? Pois é, aqui os telespectadores primeiramente elogiando muito a participação do Emerson Sheik aqui no programa, falando que o Sheik não fica em cima do muro, que ele fala tudo o que tem que falar. E Sheik, tem uma pergunta aqui do Léo e de outros telespectadores querendo saber o seguinte: o que você achou da polêmica da chuteira do Jô? Não sei se você viu, o Jô treinou com uma chuteira verde, jogou com uma chuteira verde e foi multado pelo Corinthians. O que você acha disso tudo? Bom, Léo, obrigado aí pelo carinho, valeu. Um abração para você. Então, eu vou responder de uma maneira muito bacana, viu? A final da Libertadores, eu joguei com uma chuteira branca e verde. Eu fiz 2 gols, fui campeão. Ainda bem que não te proibiram de colocar então a chuteira verde. Eu não fui multado também. Agora, você viu a chuteira? O Jô tá falando, o Sheik, que a chuteira é azul. Então, para você não fica em cima do muro, a chuteira é azul ou ela é verde? Pelas imagens, parece ser uma chuteira verde. Ô, Sheik, essa chuteira verde dele aí, que todo corintiano quer comprar. Ô, Sheik, tá passando os lances aí, né, da final da Libertadores, que você fez 2. O Schiavi, ele conta uma história que ele estava no hotel com o Boca lá nos Estados Unidos, e ele estava com insônia, e acordou e foi tomar um café no restaurante do hotel, e estava Sandra Bullock. E ele falou que ficou com a Sandra Bullock. E aí contou para os jogadores tudo. O jogador falou: você foi sonâmbulo. Ele deve estar sonhando com você até hoje, né, Chico? Olha, eu acho difícil, porque, inclusive, eu falei com ele algumas vezes, eu convidei já o Caruso umas 2 ou 3 vezes com a família para vir para o Sheik Amigos contra a Fome, né, que é o evento que eu faço todo ano, um evento beneficente, inclusive na Arena. E, rapaz, você acredita que ele é um cara muito querido, muito família,
É um menino muito do bem, viu? Ele afirmou para mim, telefone, a gente fala pelo Zap, e ele falou que vem pro próximo Shake Amigos contra a Fome na Arena. Mas, é um cara bom, viu, Van? Eu só não sei se ele tem essa força toda, viu? Você me convida todo ano, esse ano, passando a pandemia, eu vou participar sim. Pô, por favor, né? Verdade. Ô, Sheik, muito obrigado por nos atender, é uma honra tê-lo aqui. Você é muito querido por todos, não só pela torcida do Corinthians. Agradeço aos amigos do SBT pela gente, parabéns pelo trabalho que está fazendo ao lado dele, Narigon, Benjamin. Mande um beijão para ele, para todos vocês. Muito obrigado, viu, Sheik? Valeu, pessoal. Prazerzão estar aqui com vocês. Ó, vou terminar do jeito que comecei, hein? Que timaço. Beijo. Obrigado, Sheik. Valeu. Muito obrigado. Falou-se tanto de Duílio, o presidente também se manifestou nesse final de semana. Vamos ouvir. Fala, fiel. Quero ter com você uma conversa de coração aberto e olho no olho. Hoje, tivemos uma grande manifestação na porta do Parque São Jorge. Democrática e pacífica. O corintiano ama o clube e tem voz ativa. E aqui a gente escuta. A gente tem trabalhado nos ajustes pedidos pelo torcedor nos últimos tempos, fazendo tudo que possa trazer mais transparência, capacidade de investimento e mais vitórias num projeto de 3 anos. Já publicamos 3 relatórios financeiros neste ano e, nos primeiros 4 meses, tivemos um superávit de 4 milhões de reais. Além disso, temos avançado nos acordos jurídicos, enquanto o nosso marketing busca dinheiro novo em negócios digitais, que ainda vamos anunciar. Com isso, pode ter certeza, em breve vai chegar a hora de investir no futebol. A diretoria atual sabe disso e a gente continua pesquisando as soluções das nossas carências num mercado difícil. Assim como você, eu também não estou satisfeito. Sabemos da pressão por resultado do futebol, mas não podemos ter pressa ou vamos desperdiçar os avanços recentes. Legal. Bom, o Thiago Salazar faz a cobertura do Corinthians aqui para o Gazeta Esportiva, para o site Gazeta Esportiva, para o Gazeta Esportiva, para o Mesa Redonda, e agora vai entrar aqui com a gente ao vivo para dar uma geral de tudo isso que aconteceu nesse final de semana. Boa noite, Salazar. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Um prazer estar aqui participando com vocês mais uma vez. Vamos lá, eu acho que vocês já falaram bastante, né, sobre essa questão do protesto. Eu queria só trazer alguns pontos que talvez o torcedor não saiba. Por exemplo, dentro desses protestos, o protesto todo ele foi organizado por um movimento que se chama Salve o Corinthians. Esse é um movimento que tem participação de membros de todas as torcidas organizadas do clube. E qual que antes deles irem ao Parque São Jorge, eles mandaram para a gente um documento oficial ali, colocando qual era a indignação, as exigências deles. Eu não sei se todo mundo sabe, mas olha, eles cobram a contratação de um meia e um centroavante, mesmo sabendo que a situação financeira é difícil, que o time tem que ter criatividade e contratar. Segundo ponto, não contratar ninguém para as categorias de base até alguém ser contratado para o profissional. Aí, para ficar em cima daquela questão do sub-23, que pegam muito no pé. E talvez o principal foco em cima da chapa renovação e transparência. Eles, não adianta, eles até fazem elogios à administração do Duílio Monteiro Alves, mas sempre lembram que o Duílio participou da montagem desse time, por isso cobram muito do Duílio, querem a expulsão do Andrés, enfim, eles acreditam que há um problema em ter um grupo gerindo o clube por tantos e tantos anos. Inclusive, fizeram críticas à oposição também, teve membros da oposição que estiveram com o nome lá em caixões simbólicos. Enfim, um protesto, como vocês viram, que o Duílio respondeu. E o que fica, Flávio, também uma coisa importante para destacar é o seguinte, a diretoria tem uma certa reclamação, porque durante a campanha eleitoral, o próprio Digão, então presidente da Gaviões da Fiel, a maior organizada do clube, disse que o time foi muitas vezes campeão nos últimos tempos, que eles aguentariam, que o negócio agora era pagar as contas. Tudo bem. E aí agora a diretoria diz, a gente está fazendo todo o trabalho para pagar as contas e eles estão vindo protestar. Aí, uma coisa que quase ninguém sabe, eu acho,
A diretoria da Gaviões mudou e a oposição venceu a eleição. Então, agora a cobrança, o diálogo, a percepção também não é mais a mesma. E a gente sabe o peso que tem as torcidas organizadas dentro do Corinthians. E isso não é uma questão de valorizar demais a organizada, porque o próprio Duílio recebeu recentemente os dirigentes da Gaviões. Então, assim, como recebeu da camisa 12, então a torcida organizada do Corinthians é sim levada muito em consideração pelo próprio clube. E agora, diferente do que foi falado na época eleitoral, eles querem contratação, eles querem resultado e eles querem mudança, apesar do Duílio estar aí explicando toda a situação financeira e está tentando colocar, lembrar o torcedor o tempo inteiro de tudo que está sendo feito, de toda a limpa que está sendo feita no Corinthians. Eu vou trazer uma informação que a gente trouxe em primeira mão no site da Gazeta Esportiva para vocês terem uma ideia. A folha salarial do Corinthians em dezembro, quando o Andrés entrega o clube, era de 14 milhões de reais. Em julho, ela fica um pouco abaixo de 11 milhões de reais. Em 6 meses, essa atual gestão já vai ter conseguido diminuir a folha salarial do Corinthians em quase 4 milhões de reais. Perfeito. Obrigado, Salazar. Bom, o quadro todo está colocado, mas a gente não tem a base da história. Contratar como, com que dinheiro, de que maneira e a redução Flávio, do salário. me parece muito mais um posicionamento político do que algo sensato. Sabe, aquela história de sempre se autoafirmar e se autoafirmar com a violência, com a intimidação. Poxa vida, qualquer torcedor com mínimo de equilíbrio sabe que o momento do Corinthians ele é complicado. O Flamengo passou por isso, nós falamos sobre isso, levou um tempo para o time se acertar. Por isso acho até que o próprio Duílio demorou até para fazer um pronunciamento, deveria ter feito antes desse tipo de manifestação. E se ficar com essa pressão, é que cai mesmo. Sabe, tem que agora é hora de dar apoio. Sabe, como é que o Corinthians vai contratar? Não sei nem se tem um meia disponível no mercado que seja... Conversavam sobre isso, né, nos bastidores. O Garrafa pode até falar no ar agora. Ele aposta em jogadores mais... Eu acho que o contrato dele está acabando. Ô, Flávio, mas você pode ir na Série B, Flávio. Né? Se fosse bom, não estava na Série B. Mas o Corinthians... Mas peraí, pera um pouquinho, ó. O Renato... Eu vou falar o nome pra você. Não estou dizendo que tem que contratar, até porque ele acertou com o CSA. Eu sei que o Flávio conhece bem. Tá? Você conhece bem. O Renato Cajal. O Corinthians não tem um cara que pensa como o Renato Cajal ali no meio campo. Estou dando um exemplo. O Renato Cajal tá mais gordo que você, eu tô dando um exemplo. Flávio, eu não sou jogador. O Renato Cajal ele faz duas funções. Ele é a bola e joga. Eu estou dando um exemplo que na Série B existem jogadores que você pode pensar. Gordo, jogador não é gordo não, Flávio. Eu sei, mas eu estou dando um exemplo como o Renato Cajal. Mas o presidente já acabou de falar que não tem dinheiro. Vai contratar como? Não dá pra fazer milagre. Tá baixando a despesa. Agora, outra coisa, Flavito. Só que abaixar a despesa pode resultar com uma Série B pro Corinthians. O manifesto não pode ver parado. Vai fazer o quê? Gastar mais? Ah, mas não tá lá o Mauro, o pessoal vai ter que buscar alguém. Não sou eu que vou buscar. O manifesto da torcida, antigamente, sempre existiu. Só que com um porém. Naquela época existia jogador que decidia. Claro. Edilson, etc., Marcelinho. Sempre teve. Agora... Esse protesto, eu não sou contra o protesto. Eu só estou vendo que não será uma injeção de qualidade. Não tem injeção de qualidade. Falou, a molecada se encolhe. Não tem injeção de qualidade. Por quê? Porque o time não tem qualidade. Então não tem dinheiro, não tem qualidade. Então, o Corinthians vai ter que aprender a conviver com esta realidade aí, que não vai sair disso. Não vai. Se você não tem time bom e não tem qualidade, que nem a gente está sabendo tudo, mas não é a mesma coisa. Não classifica para Libertadores. Eliminado de Sul-Americana. Até aí tudo bem. Mas tem que ser realista com o torcedor. Fala a verdade. O problema é Série B. O problema é Série B. Fala a verdade, nós vamos lutar para não cair. O problema é Série B. Eu acho o problema é Série B. Semana passada a gente fez aqui a loja. Os 4 para mim que subiu, é os 4 que vai cair. É isso aí. Tem mais lógica. Tem um time ruim, né? Também tem isso.
Só lembrando quem está em casa para mandar hashtag Mesa Redonda no Twitter. E hoje a gente tem um monte de presente legal. Bola, presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa. Camisa do Corinthians feminina Respeite as Minas. Mais caneca do Corinthians e esse quadro do Dr. Sócrates da loja @Torrões de Açúcar Paper. Camisa do São Paulo tamanho G com caneca do São Paulo estilizada também presente da @Torrões de Açúcar Paper. Camisa do Santos. E se a gente entrar nos Trending Topics, tem o carrinho de rolimã presente da loja Moleque de Rua, da Rua Bom Pastor. Flávio, uma perguntinha para o senhor. O Paulinho e o Ralf vieram de onde? Do Bayern de Munique, quando vieram para o Corinthians? E aí, vieram a que custo para o Corinthians? Quanto que renderam para o Corinthians? Sim. Que títulos deram para o Corinthians? Guardou isso só para se provocar. Detalhe, você está falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então tá bom. Você sabe para onde eles seriam idos se fosse hoje? Coisa que presta, direto para a Europa. Tá certo. Agora, Flávio, o cara vai vir para... Então vai, ó, o Paulinho tá dando sopa lá no Bragantino. Se o Bragantino quiser, quem vai contratar? Que você pegou jogadores que não eram expressivos, que agora, isso, há 20 anos era assim. A diretoria tem que se movimentar. Você tá muito arcaico. Não, senhor. Vamos ver como é que tá o jogo entre Bahia e Corinthians hoje. Um belo resultado do Corinthians. Vamos lá. No estádio do Pituaçu, Bahia e Corinthians. Em um primeiro tempo de poucas chances, Matheus Vital mandou a bola pertinho do gol. Do outro lado, Juninho cabeceou para fora. Na segunda etapa, com menos de 1 minuto no relógio, Fagner tentou de fora da área. Já Vital acabou mandando por cima do gol. Ramiro finalizou de cabeça, mas Matheus Teixeira salvou o tricolor. Gilberto também tentou de cabeça. Na sequência, Vitinho caiu durante disputa com Tony Anderson. Após checar o VAR, o juiz não marcou nada e mandou seguir. E no finalzinho, o mesmo Tony Anderson chutou com perigo, mas parou em Cássio. Final Bahia 0, Corinthians também 0. Quando você encontra um adversário que ele te pressiona menos no teu campo, baixa suas linhas e vai jogar ali num 4-5-1 ou 5-4-1, enfim, não importa, você tem menos espaço. Então você vai jogar no último terço do campo com menos espaço. O que nós buscamos fazer? Inversões de bola do Cantígio, com o Ramiro, inclusive, que não é o Gustavo hoje, e conseguimos 2 boas, uma delas quase gera um gol. E infiltrações dos nossos meias, que seja Gabriel, Rony, e quem fez isso também muito bem no segundo tempo que jogou foi o Vitinho. Silvinho era auxiliar técnico do Roberto Mantini, técnico da seleção da Itália, que está jogando um futebol lindíssimo na Eurocopa. Ô, Silvinho, traz um pouco desses conceitos para cá, cara. O time da Itália é uma delícia de ver jogar. É uma delícia. Traz um pouquinho desse conceito. Pega um pouquinho disso aí, para com esse negócio de linha alta, terço de campo. O torcedor não entende. Fala, Celso. Pô, quer ser moderno. Assim, eu acredito no potencial do Silvinho, até pelo que ele tem nas mãos. Eu vejo uma melhora do Corinthians do ponto de vista defensivo. É um time que recompõe de maneira mais rápida. Ele falou do adversário. O Corinthians também jogou muitas vezes num 5-4-1 quando estava se defendendo, com o Matheus fechando a linha de 5, a primeira linha, e só o Jô mais avançado. Agora, ainda relacionado à torcida, o que me chama a atenção é que agora fica essa intimidação toda. Aí quando o time cai, é que eles abraçam. Aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Palmeiras. O time que abre a segunda divisão, aí o torcedor vai lá e abraça, vai pro estádio, apoia. Então, o Vasco cai todo mundo, pois é. Poxa vida, então abraça agora para evitar o caos. Esse time de intimidação, esse problema tipo não é torcida, Celso, o problema está lá no elenco mesmo. Sim, mas só que esse comportamento também de protestar e ameaçar de morte, caramba, não tem ameaça de morte, ele fica bom? Não estou dizendo. Vai melhorar por causa disso? Eu não estou a favor da torcida, não. Só estou dizendo que existe um problema sério no Corinthians, do elenco. O problema não é meu, não sou eu que tenho que contratar. Quem tem que contratar, quem assumiu foi essa diretoria. A diretoria tem que se virar, tem que trazer jogadores, pelo menos 2 jogadores. Para você ter, não dá para jogar sem centroavante. Para você ter uma ideia... e com todo respeito ao Mosquito, que faz uma temporada muito boa. Vamos matar o Mosquito. Mas quando você vê que o Mosquito está fazendo falta, sabe? Que é o jogador que estava... É porque a coisa está complicada. Ô, Celso, agora me fala uma coisa. Qual a diferença do futebol do time do Corinthians hoje pro futebol do Mancini no passado? Eu não estou vendo diferença nenhuma. Então, agora você fala, tô vendo o time tá organizado. Só que ainda com o Mancini ainda tinha Casares, tinha Otero, Vamos ouvir o que ganhou várias Chico partidas Leite. no Brasileiro. Chico,
O que você tem a dizer sobre toda essa discussão e tudo isso que aconteceu? Olha, Flávio, em primeiro lugar, eu acho que a torcida tem direito, sim, de ir à frente do Parque São Jorge e protestar. Porque a torcida é usada por esses dirigentes quando eles precisam mostrar que o Corinthians é grande. Então, eles se baseiam, eles dizem que a torcida do Corinthians é a maior do Brasil, tem um pacto com essas torcidas organizadas e agora eles estão pagando o preço desse pacto. Eu posso até lembrar para você que um dos carnavais, eu me lembro muito bem, foi patrocinado pelo Corinthians. O Corinthians meteu lá R$700 mil para Gaviões sair. Então, quer dizer, eles estão metidos até o pescoço com a torcida organizada. Então, a torcida organizada tem sim direito de ir lá e cobrar, tá? E essa nova diretoria da Gaviões, ela não é áulica, quer dizer, ela não fica puxando o saco de ninguém. Ela vai lá e briga pelo time. Tudo bem que eles lançaram gritos de ameaça, gritos pela vida. Está errado isso, mas não ameaçaram ninguém. Ninguém morreu por causa disso. Segundo lugar, o Duílio deu uma declaração robótica. Colocaram ali para ele ler um texto. E ele leu o texto. Quer dizer, onde que está a personalidade do presidente do Corinthians? Eu não quero que ele seja autoritário, que ele seja um tirano, mas onde que está a personalidade dele vir e falar de improviso, ao vivo, numa live? Qual é o problema? Se já que não quer falar em um programa esportivo, que fale ao vivo numa live. Não, ele leu um texto que foi escrito, com certeza, por mais de 3, 4 mãos, né? 3, 4 caras interessados no que ele disse. E o que ele disse não foi absolutamente nada. Foi absolutamente nada. Contratar gente para fazer sindicância dentro do Corinthians, o que isso tem a ver com a mudança de comportamento das finanças do Corinthians e o que tem a ver com a mudança do time? Nada, não tem nada. Essa diretoria realmente ela está devagar, quase parando. E o torcedor, como disse aí o Miller, e ele tem razão, não aguenta isso. O torcedor não aguenta isso, o torcedor cobra. Hoje, no jogo do Corinthians, o Silvinho começou a mostrar serviço. Ele armou uma linha de 4, o Corinthians realmente está sabendo se defender, já é uma grande coisa, não tomou gol dessa vez e quase marcou. Você disse aí que foi um excelente resultado, Flávio, e foi mesmo, porque o Corinthians foi lá e arrancou 1 ponto do Bahia. Vai ser difícil as pessoas irem lá, times irem lá, até times grandes, e fizerem a mesma coisa que o Corinthians fez. Não deixou o Bahia jogar. E outra coisa, foram 5 jogos. O Corinthians está com 5 pontos. Ganhou 1 ponto por jogo. Não é uma situação tão ruim. O São Paulo hoje está numa pior situação que o Corinthians, matematicamente falando. E o Santos também não está lá essa grande coisa, não. E o clássico de hoje foi muito ruim. Vocês não falaram isso, eu não sei como vocês viram outro jogo. Foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. O Santos ganhou por causa do Marinho. O Marinho fez a diferença. Inclusive, mandou uma cacetada a bola na trave. Quer dizer, o São Paulo está perdido, como disse o mestre Alberto Helena Júnior, e o Santos está capengando. E o Diniz hoje conseguiu a sua vingança, né? Que foi mandar ele embora. 1 ponto por jogo, vai para 38, 38 cai. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras ganhou, um sufoco. Vamos ver. A primeira boa chance do meia do Coelhão veio nessa falta pra lá de venenosa, defesaça do Jailson. Minutinhos depois, o Giovani bateu cruzado, só que aí, direto pra fora. Nessa jogada que você acompanha agora, o Giovani recebeu na frente, ficou cara a cara com o Jailson, mas chutou fraquinho. Aí foi tranquilo pro Jailson. De tanto insistir, adivinha quem fez o gol do América? Ele mesmo, Giovani, por cima do Jailson, sem chances, 1-0. O gol acordou o Palmeiras, que reagiu logo no lance seguinte. O William, de cabeça, passe milimétrico do Gustavo Scarpa, 1-1. Já nos acréscimos do primeiro tempo, eis que o VAR entrou em ação. O Rodolfo foi chutado pelo Renan dentro da área. O juiz Jefferson Ferreira de Moraes checou tudo e deu pênalti pro América.
Ademir correu pra bola, mandou no canto, só que o Jailson tava lá pra defender. Tá bem ou não de goleiro Palmeiras, hein? O Palmeiras voltou para o segundo tempo diferente, mais ligado e quase virou a partida no comecinho da segunda etapa, em 2 jogadas envolvendo os protagonistas do primeiro gol do Verdão aqui no Allianz Parque. Primeiro, o William bateu colocado e tirou tinta da trave do Jori. Depois, o Scarpa mandou de pé direito o pé que não é bom e só não balançou a rede porque o Jori apareceu para defender. O Luiz Adriano, que entrou na vaga do Vitor Luiz, perdeu 2 chances inacreditáveis de fazer o segundo do Palmeiras. De peixinho, o Daverson carimbou a trave. E quando parecia que o jogo ia acabar mesmo empatado, o Luiz Adriano rolou e o William soltou a bomba aos 50 minutos para definir a 3ª vitória do Palmeiras no Brasileirão. 2-1, placar final. Aqui no Brasil os jogadores são muito bons tecnicamente, de todas as equipas. Técnica, qualidade técnica tem muita, o jogador brasileiro tem isso, agora falta as capacidades volitivas, a que eu chamo intensidade de jogo, intensidade mental, o querer ser melhor que o adversário, o correr, o lutar, o sofrer. Eu, se quisesse estar na minha zona de conforto, ficava em Portugal. Já nós vamos falar sobre o tema com o mestre Alberto Helena Júnior e esse Palmeiras do Abel Ferreira. Olha, o Palmeiras hoje fez um péssimo primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu virar esse jogo e tal, e ganhar. Resultado, tudo bem, mas o time não jogou bem. Agora, eu queria cuidar dessa questão levantada pelo técnico Abel. O Abel disse o que eu ouço desde que eu era criança, há um século atrás. O jogador brasileiro é muito talentoso, muito hábil e tal, mas não sabe jogar coletivamente. O Brasil é 5 vezes campeão do mundo jogando coletivamente. O maior time da história do futebol mundial, até hoje, é o Santos Futebol Clube de Pelé. Jogava coletivamente e aproveitando todas as qualidades. Você extrair a qualidade individual do jogador brasileiro para que ele vire um robozinho dentro do campo, entende? É a pior viagem que pode fazer. O que você tem é que organizar o seu time de acordo com as características dos jogadores que você possui. Nada mais, e deixe os caras jogarem. Se eles são tão bons, deixe eles jogarem. Pelo amor de Deus. O Palmeiras sofreu muito, hein, gente? Hoje foi amanhã, foi pesado, hein, Mira? Olha, Flavito, a gente estava conversando aqui, o Garrafa, o Vampeta. O time do Palmeiras, como tem muita qualidade, você pode ver que não fez um bom primeiro tempo. Praticamente o América que tomou a iniciativa do jogo. Mas a chance que criou, fez. Por quê? Porque a qualidade, ela faz a diferença. Não tem dúvida. O Palmeiras não fez uma grande partida hoje, mas conseguiu o resultado, né? Em casa, importante a vitória. Então, o Palmeiras é um time que o Abel não tem muita dificuldade, porque, tem elenco, como o Flamengo, tem elenco, como o Atlético Mineiro. Quer dizer, é um time que vai brigar lá em cima pelo título. E o William, que, né, eu acho até, nem sei porque o Abel não usa tanto o William. É um jogador. Joga os benefícios do futebol. Ele é artilheiro do campeonato. Mas a gente fala isso todo instante, né? E o português, ele não vinha dando oportunidade ao William. Não é só ele. Mas tu quer dizer que recentemente não vinha nem usando demais, nem um pouco o William. E tá aí, toda vez que entra, o William dá retorno, dá resultado. O Scarpa tá jogando bem de novo. Scarpa jogando bem. É isso aí. Scarpa voltou a jogar bem e... Engraçado, e o Patrick de Paula? Jogador, né, Flávio? Joga muito, mas você viu o Pisse?
É que eu tô falando. Vocês falam que eu sou chato, sou retrógrado. O cara ficou 20 minutos. Gente, ô Flávio, os caras jogam no Palmeiras, os caras jogam no São Paulo. Outro dia o Liseiro entrou, o Igor Vinícius entrou e esqueceu de entrar com a camisa do jogo, velho. Os caras jogam no São Paulo, os caras jogam no Corinthians, no Palmeiras, velho. O cara tá preocupado com o brinquinho, pintar o cabelinho e tal. Vamos ver como faz. Uma coisa é verdade. Hoje, todos os times, antes do jogo, levam um cabeleireiro e tal, não sei o quê. São coisas... Não, mas é verdade. É verdade. Coisas dos tempos atuais. Chile, inclusive, a seleção chilena levou um cabeleireiro, mas parece que ele levou o senhor é um sem outras senhoritas junto e tal. E o negócio deu uma confusão. A Copa América tá gostoso. Tá um inferno. Agora, Fabinho, tem um detalhe que eu queria falar. A gente não fala às vezes do time pequeno, mas um detalhe do América é o seguinte. O Cristiano Ronaldo, quando ele vai bater pênalti, você pode ver, ele não faz firula, não faz frescura. Ele vem na corrida e dá uma chapada forte naquela redinha da lateral do gol. Indefensável. Não tem jeito do goleiro pegar. Agora o pênalti que o jogador do América bateu no Jailson, pelo amor de Deus, atrasou a bola, um pênalti muito mal cobrado. Dá uma chapada forte no canto, pelo amor de Deus. Essa é a diferença dos caras que jogavam bola, que eram focados dentro de campo, fora de campo. Miller e Vampeta, esses caras voaram demais. Mas fora de campo. Você viu o aquecimento do Maradona? Era um show. Mas Maradona, mas os caras se acham Maradona. Este é o problema. Valia pra todo mundo. Este é o problema. Maradona é Maradona. Então aí é que tá, o cara não sabe jogar bola. Não é porque ele usa cabelo mal, não. Então aproveita, fica focado na bola, não que muda pra nada. tentar fazer o mínimo. Não vai adiantar nada. O grosso focado, ele vai errar mais. Os caras não estão focados, Celso Cardoso. Você acha que mexer no cabelo vai tirar o foco? Mas como não? É claro, os caras estão em campo pensando, os caras não sabem nem quem vai jogar daqui a 2 semanas. E o Maradona? Né? Mas você quer comparar o Maradona com quem? Com o Patrick de Paula? Aí eu vou parar. Então é a bola, não é cabelo, é bola. É bola. Maradona colocava um brincão aqui e arrebentava. Mas então quando você não tem a bola... Tem bola, não tem bola. Pode usar brinco ou não usar. Quando o cara for ruim, quando não se tem bola, você tem que focar. Focar. É claro. Os caras não estão nem aí. Se for ruim, é ruim e acabou. Os caras já estão pensando no Barcelona, Real Madrid, não tem bola pra isso. Você viu o que o Vampeta quer fazer aqui? É uma troca, mandar o Lucas Lima e o Luan pro Corinthians, que resolveu o problema. Não, pô, já que não tá em alta, então troca a torcida pegou no pé do Lucas Lima. Eu também gosto disso. Pô. Ué, vai que... Você mesmo gosta disso? Lucas Lima e Luan? Um pelo outro, troca. Aliás, a proposta... Troca, menino. E você acha que vai dar resultado? Nós vamos separar o lance do Lucas Lima, já vou mostrar. O Lucas Lima tomou um aperto essa semana, né, da torcida do Palmeiras. Vamos ver como é que foi. Vamos ver como é que foi esse aperto aí do Lucas Lima. Vamos lá. Vamos lá. Tá, põe a imagem do Lucas Lima e a gente já vai falar do Flamengo, que você quer falar. Sobre essa troca que o Vampeta propôs? Não, sobre a prensa do Lucas Lima. Você não troca não seria legal não, pra ver? Eu acho que seria. Bom, em todo caso, enquanto funciona lá, vamos falar do melhor time de São Paulo? Você tem aí os melhores lances de ontem do melhor time do futebol de São Paulo. Não tenho, mas eu vou arrumar. Vamos lá. Eu vi o jogo todo, torci, gritei pra caramba quando também assisti o jogo todo. Comemorei. O melhor é o melhor. O mais organizado, eu assisti o jogo inteiro. O mais rico, o que tem mais futuro, enfim, tudo. Era pra ter sido 4 pro Flamengo. Seria um placar normal. Então vamos botar aí na tela. Pode ver aí. A imagem. Vamos lá. Flamengo e Red Bull Bragantino, o jogo que aconteceu no estádio do Maracanã. O Flamengo fez 1-0. O Red Bull fez 1-0. O Red Bull fez 1-0, verdade. O Flamengo empatou com o Rodrigo Muniz. Aí o Flamengo virou o jogo com o Rodrigo Muniz de novo. Golaço. O moleque é bom, hein? Difícil de fazer esse gol. Embaixo da bola. O Adela fez o primeiro gol do Bragantino. O Eric Ramírez empatou o jogo de novo. 2-2, Flamengo e Bragantino. E no finalzinho, já aos 52, o Krigor definiu vitória do Bragantino sobre o Flamengo. 3-2. Foi uma delícia. E o Red Bull Bragantino dormiu na liderança. Isso. Hoje ele é segundo. Hoje ele é segundo. Porque o Atlético Paranaense ganhou o jogo dele. Exato. Virou, né? De qualquer maneira, eu acho que o lugar do Red Bull Bragantino é isso aí. Brigando por título, no mínimo por Libertadores América. Bragantino contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo, eles dão a vida. Não, claro que não. Quando jogam do Bahia, Atlético Goianiense, eles não ganham. Pode ver. Vamos ver a classificação, então, já que a gente falou, tá? Tem algumas coisas meio exóticas, porque tem alguns resultados que... Tem alguns times que não jogaram todos os jogos. O Grêmio é o último colocado com 0 pontos. É exótico, né? Vamos lá, solta a classificação. Cadê a classificação? Agora tá aí, pronto.
Atlético Paranaense tem 12 pontos em 4 jogos. O Fortaleza tem 11 pontos em 5 jogos. Exótico. E o Red Bull tem 11 pontos em 5 jogos. Exótico. São os 3 primeiros. Aqui dá para... Eu acho que tem algum critério que coloca o Red Bull em segundo. Mas tudo bem, não importa. O Palmeiras é o quarto, com o mesmo número de jogos do Red Bull, e eles vão jogar nessa semana. Quarta-feira. Confronto direto, né? Lá em Bragança. Né? Isso. O Atlético Mineiro tem 4 jogos e 9 pontos, ele joga amanhã, é um jogo tranquilo para ele. Ele pode ir a 12, né? Deve subir. Deve tem um jogo a menos. Deve ser para segundo lugar. E o Fluminense faz boa campanha, tem 9 pontos ao sexto colocado. Bahia tem 8, por isso que eu falei que o resultado do Corinthians foi bom. O Atlético Goianiense 7, está ali no meio. O Santos 7, também está se virando bem. E o Flamengo, ó, isso é um exotismo. 3 jogos. O Flamengo tem 2 jogos a menos. Flamengo iria a 12. 9 e 12, quer dizer. 12. Né? 2 jogos então a menos. É esse tipo de coisa que eu falei. Ô, Flávio, que é aí exótico. você falou do Fortaleza. É isso mesmo, que o Fortaleza ele tem 6 gols de saldo, o Bragantino tem 5. Ah, então tá. Por isso ele tem 5. Ó, o Corinthians, 11º. É o que dá para fazer agora. É o que temos para o momento. Corinthians e Ceará. Aí o Internacional, esse tá abaixo do que pode, só 5 pontos, mesmo do Juventude. O Sport, daqui para baixo todo mundo corre muito risco, exceção feita a São Paulo e Grêmio. Então o Sport tem 4, Cuiabá tem 2, mas só jogou 3 vezes. E vai encarar o São Paulo, né? Isso. O Chapecoense, 2 jogos, tem um jogo a menos que os outros. São Paulo tem 2 com 5 jogos, jogou tudo, está realmente abaixo. O América tem 1 ponto em 5 jogos. E o Grêmio, 3 jogos. Aliás, 3 jogos e nenhum ponto. Mas se ele ganhar 2 jogos, ele passa todo mundo. Ele já muda de tabela. Ele passa todo mundo aí desse lado da tabela. Ele faz 6 pontos, ele passa desse lado da tabela aí, dessa folha. Então, já muda de lugar, né? Já muda de 2 jogos a menos, o Grêmio. Perfeito. O Grêmio que é comandado por um técnico que usa uma garrafa ama. Thiago Nunes. Hoje, os caras estão focados hoje, hein? Os caras levantaram focados hoje, hein? Exótico. Hoje os caras estão exóticos. O Internacional tem uma das maiores demonstrações de incompetência que a gente tem muito aqui no Brasil. Ele tinha um técnico que gosta de atacar, de mexer e tal, aí trocou por um retranqueiro. É filosofia. Trocou o Ramírez pelo Diego Aguirre. Quer dizer, pelo amor de Deus, nada contra um nem contra o outro. Tem que saber o que você quer, cara. Não, eles não sabem. Eles nunca sabem. Aliás, eles não entendem. Ouso dizer que eles não entendem. Eles não sabem o que é. Eles destroem o time. E por isso que eu não acredito na Liga, porque são esses caras que querem fazer a Liga. Mas você acredita nos últimos 4 presidentes saíram presos? Não, claro que não. Com acusação de assédio. Claro que não. Não sou contra a Liga. Os males, o menor. Não sou contra a Liga. A Liga é melhor do que... Mas só acredito que eles não estão preocupados com Liga, não. Eles estão querendo troca com o CBF. Mas tá bom, pelo menos se o dinheiro ficar com os clubes, tá bom. Ô, Flavito, o Inter contratar o Aguirre, você vê que é o desespero para contratar um treinador, porque eu acho que deve ter recebido muitos nãos, né? Aí pegou o Aguirre. Agora, aconteceu uma coisa lá... Ai, pera, eu preciso falar os vencedores. Não, já vai. Vai faltar 2 minutos para acabar. Na Euro, aconteceu uma coisa que acontece muito na Libertadores. Um furão entrou em campo. Aqui tá muito cachorro, dá uma olhadinha nesse lance aí. Olha isso. Foi no jogo Turquia e Suíça. É um furão. O Benito pegou e ainda tomou uma mordida na mão, ó. Olha só. Quem manda mexer com no Azerbaijão esse jogo. Coragem do cara. Agora no Brasil, entra o cachorro, a gente já dá um bico e é processado no dia seguinte. Olha só, cara, que coisa diferente. Pronto, Michele, os nossos premiados de hoje. Ai, meu Deus, eu estava esquecendo aqui. Olha só, vamos lá. Primeiro presente, bola. O vencedor é o Fernando Tosta. A bola está autografada já pelo Miller, tá certo? Combina com a produção para o seu primo vir retirar aqui na TV Gazeta. Todo mundo tem que retirar o prêmio aqui na TV Gazeta. Camisa do São Paulo com a caneca. Presente da Torrões de Açúcar Paper é o Marcos Santos. Santos. O Marco Romano levou de presente, o Marco Romano, kit do Corinthians, que vai a camisa do Corinthians feminina, respeite as minas, caneca do Corinthians e mais esse pôster do Sócrates. E o Thiago Silva levou a camisa do São Paulo com a caneca. Eu falei tudo, ó. Marcos Santos, camisa do São Paulo e caneca. Gente, o Marcos... Nossa, gente, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Porque eu dei a camisa do São Paulo para 2 pessoas com a caneca. E não peguei ninguém do Santos.
Mas aí semana que vem a gente vê. Então ficou o seguinte, Marcos Santos e Thiago Silva vão ganhar a camisa de São Paulo, primo, você se vira agora, com a caneca, cada uma de um time. Primo tá feliz hoje, o Palmeiras ganhou. O Marco Romano é o kit do Corinthians e o Fernando Tosta é a bola. É porque era pra ser o Santos, o Marcos Santos. Mas primo fez sinal de positivo. Não tem problema. Ok. Bom, tá perdoada, sabe por quê, Michele? Falta uma hora pra você fazer aniversário. Um abraço, gente, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.